Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live de lançamento do nosso livro A Filosofia do Direito Natural, de John Finnis, que eu tive a alegria de organizar, que traz uma série de artigos acadêmicos publicados em revistas especializadas sobre a teoria da lei natural, deste grande filósofo contemporâneo do direito, da moral, da política, chamado John Finnis. E hoje eu vou ter a honra de conversar com a querida professora Ana Luísa Rodrigues Braga, que está entrando para tratar do artigo 7, razão prática, direito e bem comum na teoria da lei natural, de John Finnis. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável para mim e para vocês. Vitor, não tô te Espero vendo. que sintam-se instigados e motivados para ler o livro, este que nós estamos lançando, e também os livros e a obra do próprio John Finnis, que merece muito ser conhecido e debatido no meio acadêmico, no meio intelectual brasileiro em geral. Estou esperando apenas a professora Ana Luísa, está carregando aqui, ela já pediu o convite, já foi aceito. Aqui parece um problema de conexão. Está carregando aqui o círculo. Bem, ela saiu da chamada, acho que ela vai voltar e pedir de novo. Ah, a Nathalie disse que estão vendo os dois. Eu não estava vendo, nem ouvindo. Vamos ver se agora dá. Agora ela saiu. Tentar de novo. Aê! Agora sim, Ana, tudo bem? Que bom, tudo bom, Vitor? Nossa, que honra estar aqui. Poxa, a honra é minha, fico muito feliz. Obrigado pela atenção, pela cordialidade de ler o capítulo e querer conversar comigo sobre ele e com os nossos seguidores. Nossa, olha, primeiro quero agradecer muito o convite, né? Você sabe que você é uma referência para mim, acadêmica, de muito tempo. E quero também agradecer muito a oportunidade de estar lendo, né, esse capítulo maravilhoso. E está tendo a oportunidade de ter contato com essa obra, que eu acho que vai ser excepcional, né, para a apresentação do John Finnis e para qualificar o debate do direito natural no Brasil. Então, acho que vai ser fantástico. Assim, agradeço demais a oportunidade de ter lido, né, a obra para estar Pessoal, eu começo apresentando a Ana, para aqueles que ainda não a conhecem. Eu já fiz várias referências aqui no meu perfil ao trabalho dela, um trabalho seríssimo, de muita qualidade intelectual e pessoal também. A Ana não é só uma pesquisadora neutra, impessoal, ela é claramente uma personalidade humana que busca a verdade e que, portanto, tem na filosofia do direito, na filosofia moral e política, uma forma de questionar a realidade, de viver conforme a verdade. Esse é o ideal clássico de vida intelectual. Então, quando a gente encontra uma vocação assim tão consumada, dá gosto e merece... É um dos perfis que eu mais... O Instagram sabe disso, ele sempre me manda as atualizações. Nossa, agradeço muito, mas eu acho que é a nossa vocação, né? Enquanto pesquisadores mesmo e pessoas que se dedicam à vida intelectual é essa. A gente tem que buscar a verdade mesmo. Acho que é isso. O Finnis fala muito disso, a gente vai entrando com calma na obra, mas que o bem do conhecimento é um bem que, para o intelectual, exige um plano de vida todo arquitetado e que depende do reconhecimento da verdade teórica e no bem da razão prática, da verdade prática. Se a gente não está buscando a verdade, a gente está buscando só a autenticidade, para lembrar do Taylor, que tem estudado também, no fundo a gente encontra um vazio. Mas só para não esquecer o que eu ia dizer, Ana, para o pessoal, a Ana organizou o primeiro seminário de inverno do Instituto Ives Gandra Martins e Celó, dedicado especialmente ao Finnis. E junto com os nossos
congressos aqui de filosofia do direito natural, que neste ano a sua 4ª edição, eu vou divulgar inclusive nestes dias, já aproveito para convidá-los do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, é o primeiro evento dedicado a isto. E com a vontade de ter sido em São Paulo, de ter reunido de uma só vez praticamente todos os pesquisadores do tema no Brasil. Então a Ana já está nos anais da recepção no Brasil. Por isso eu não poderia deixar de convidar para essa série de lives. Quando a gente se conheceu pessoalmente, interagiu. Nossa, aquele seminário foi uma experiência incrível, né? Acho que todos os bens humanos básicos estavam congregados naqueles 3 dias ali. Foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, o artigo 10 sobre Deus como fundamento metafísico da natureza moral, racional, em fins, veio exatamente de lá. E eu deixo consignado, porque normalmente as referências, as publicações originárias estão nas notas de rodapé. Uhum. Mas nesse caso, na introdução, que eu esbocei a primeira vez esse tema lá no seminário. Então, só para deixar assim claro, este livro vem da pesquisa acadêmica neste tema, especificamente, que foi um tema que eu me situei na academia do direito. Ana, eu estava estudando Platão, estudando Heidegger, Nietzsche, estudando Santo Tomás, na filosofia, e vindo ao direito precisava falar a linguagem da ágora, né? Do Areópago. E aí, do working, artes. E quando eu vejo o Finis, eu falei, bem, eu vou para um filósofo que me parece um filósofo maior. O meu argumento principal do livro é que a filosofia do direito não pode ser reducionista. Ela precisa estar inserida numa reflexão maior, de razão prática e de razão teórica geral, porque senão não é filosofia. É uma descrição teórica de uma parte do fenômeno jurídico, que tem seu lugar, que tem sua razão de ser. Mas não é isso que me parece ser a filosofia do direito. Tu concordas que o Finis tem essa ideia dura? Eu concordo, né? O Kelsen, ele até faz uma distinção muito clara entre filosofia do direito e teoria do direito, né? Nesse sentido, eu acho que o Kelsen ele tem até um traço de humildade. Ele diz, olha, o que eu faço é teoria do direito, né? Eu estou aqui tentando descrever as instituições jurídicas, o conceito de norma. Essas discussões muito densas eu não tenho condição de fazer. Essa discussão sobre valores, sobre ética, né, sobre a moral do direito, isso faz parte do âmbito da filosofia do direito. Isso é até uma distinção interessante, porque alguns alunos não entendem muito bem essa distinção teórica entre teoria do direito e filosofia do direito. E eu diria que o Finis é um filósofo do direito por excelência, né? É alguém que tem um olhar para o direito que não é um olhar reducionista apenas do ponto de vista normativo, que seria um olhar mais típico, né, do positivismo jurídico, mas é um olhar, sobretudo, numa perspectiva integral do direito e do papel do direito nas relações humanas. O que é algo extremamente difícil de fazer, né, Vitor? Porque exige não apenas uma inteligência no sentido da percepção da estrutura jurídica, mas no sentido da percepção de como se dão as nossas relações sociais, como é que nós experimentamos nossos valores sociais, como é que isso nos confronta na realidade. Então, é necessário uma sensibilidade imensa para fazer isso. E é uma sensibilidade que grande parte dos juristas não tem. E é por isso que o Finis é excelente. Eu queria defender o Kelsen. Eu entendo que o neocantismo, em geral, tende a fragmentar, a começar a razão prática da razão teórica, fundando um projeto positivista de autonomia da razão teórica. Mas para defender o Kelsen do seu próprio positivismo, do seu próprio neocantismo, quando eu estudei o Kelsen, por exemplo, a ilusão da justiça, que é Cristo e Platão, né? Se houvesse justiça, ela seria uma elaboração deste tipo. O que é a justiça? Esses 2 livros do Kelsen, O que é Justiça e a Ilusão da Justiça, esses são livros de filosofia política. O problema todo é dissociar isso aqui
de uma filosofia do direito, de uma filosofia moral. É essa fragmentação que parece me incomodar. Parece, eu tenho, por um lado, uma concepção de justiça, por um lado, uma concepção moral, por outro, uma concepção de direito. O que sobra é o positivismo jurídico. É esse tipo de articulação que me parece errada do positivismo, fraca do positivismo. E o Kelsen, ele tem um agravante, né? É que o problema dele em torno da filosofia do direito, da filosofia em geral, é que ele acredita que a filosofia não é um conhecimento num sentido, né, categórico, ou seja, que nós não temos como conhecer, por exemplo, a verdade a respeito da ética ou de valores que deveriam ser consubstanciados pelo direito, porque esses valores, eles teriam um caráter em si mesmo subjetivo, relativo, né? Então, relativizado. Então, o problema do positivismo do Kelsen é justamente estar fundado em uma espécie de relativismo moral. O que é mais grave, porque nesse livro, o que é a justiça, ele diz claramente, olha, a justiça é uma abstração, ela não existe. A justiça, ela não existe. Ele fala isso com todas as letras, sem nenhum tipo de pudor. Né? Ela é altamente subjetiva na sua conceituação. Vitor, tá dando um pouquinho de eco. Não sei se é o seu... Eu posso colocar ou se é o meu. Eu não sei, eu diminuí o volume, eu recebi essa notícia aqui de um seguidor. Eu vou colocar o meu fone. Talvez um fone ajude. Aí você me diz se o eco... Não está dando eco. Para você não? Para mim dá um pouquinho aqui. Vê então, se melhorou. Eu acho que melhorou, hein? Tá. Eu acho que tu tocas no ponto central. O positivismo, com o ideal de conhecimento científico, de fundo empírico, ele nega a possibilidade de conhecer valores morais. E por isso, o Finis tenta reabilitar uma concepção clássica de razão prática que afirma que o tipo de conhecimento prático de valores morais é diferente do tipo de conhecimento teórico acerca dos entes científicos, da natureza. E essa é a primeira confusão, né, Ana, que o próprio Kelsen acaba sendo responsável de fazer. É que direito natural, lei natural, não é lei da natureza física, sim, mecânica, como a lei da gravidade, como a lei da fisiologia, como as leis médicas. É a investigação já prática, ou seja, de quem já está inserido em questões de ação. O que eu devo fazer? Por isso que aquele nosso primeiro argumento da personalidade do acadêmico que faz, que produz filosofia política ou moral, é o fato de que é a razão prática atuando. Então, o teórico da lei natural ele está engajado em questões práticas, em questões de ação. A própria teoria que ele desenvolve tem dimensão prática. Sim. E ele não pode ser um cientista neutro. Não existe essa pureza. Isso é impossível. Essa pureza é um ideal. Não, eu ia fazer uma pontuação, né? Eu acho que especificamente o positivismo do Hans Kelsen, ele tem um fundo assumidamente relativista. E relativista em que sentido, né? Assim, para a gente conceitualizar para quem está assistindo a gente, né? É uma ideia de que como os valores morais não são dignos de conhecimento objetivo, porque o Kelsen ele faz parte dessa tradição cientificista, né, em alguma medida, que enxerga que aquilo que existe é apenas aquilo que pode ser provado empiricamente. Então, o Kelsen acha que a melhor forma de resolver os problemas em torno do objeto do direito é retirar dele qualquer tipo de reflexão moral. Agora, isso é muito próprio da teoria do positivismo do Kelsen. Quando a gente até vai ler, por exemplo, o Hart, ele tem uma concepção já um pouquinho mais enriquecida. Ele já entende que existem alguns valores morais compartilhados socialmente, né? Ele até fala em alguns direitos humanos, alguns direitos naturais muito gerais, que estariam na base do direito, ainda que isso não seja algo que é determinante, né, na teoria dele, mas está ali de algum modo. Então, eu acho que o positivismo kelseniano especificamente, ele tem algumas
alguns problemas a mais. Esses outros também têm alguns problemas, mas aí a gente teria que ter outra live para discutir, né? A questão lá do Hart, enfim. Mas eu acho que esses pontos é uma pontuação, talvez, né? Sim, um dos méritos do Finis, a meu ver, é o de tentar dialogar com todo mundo. Existe uma concepção na teologia que distingue ortodoxia de heresia. E a heresia não é apostasia. A heresia é uma tentativa de acerto mal sucedida, que pressupõe é uma tentativa de acerto que tem algum erro, mas tem um acerto. Por exemplo, o herege, ele em geral está olhando para Cristo. Ele não sabe muito bem quem é Cristo, ele não sabe quem é a esposa de Cristo, quem é a mãe de Cristo, qual é a natureza de Cristo, ele se confunde. Mas, pelo menos, ele acertou, em geral, que Cristo... Ele pode até negar a divindade, o ariano, por exemplo, nega a divindade de Cristo, mas ele acha que Cristo é filho de Deus, e, portanto, isso também está certo. Então, o FIS tem essa concepção inclusiva e dialógica de tentar verificar as teorias que acertam parcialmente. No primeiro capítulo de Lei Natural e Direitos Naturais, por exemplo, ele fala, olha, o Bentham está muito longe mas tem alguma coisa que se aceita. O Kelsen também é um positivista ingênuo, acho que é essa a expressão. Mas o Hart não. O Raz não. São todos positivistas. Então ele vai nuançando essas distinções e eu concordo plenamente contigo. No Hart, no Raz, já há uma compreensão da razão prática, da normatividade da razão prática, que o Kelsen confunde. E enquanto tu dizias, me lembrei das 4 ordens da realidade, que é um dispositivo ontológico que o Finis articula a partir de Santo Tomás, que diz, existe uma natureza que a gente não transforma e que é dada. A matemática, a geometria, a física, a química. A gente pode até transformar os elementos na tecnologia, mas a química é a química, a física é a física. As leis desse âmbito a gente descobre. Existe uma ordem lógica de como funciona o nosso pensamento. O princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. É a gramática do pensamento. Essas 2 ordens são teóricas. A gente só contempla essas ordens. As ordens das ciências. Ora, existe uma ordem que a gente constitui a nossa personalidade. Uma ordem dos princípios e dos valores morais, da razão prática. Que a gente constitui a nossa identidade moral. E existe uma ordem técnica, em que a gente cria artefatos e artifícios, como esta mesa, como este celular, como as leis, para alguma finalidade moral, de terceira ordem. Então, eu crio um carro. Tá bom, para onde você vai com o carro? Essa é uma questão moral. Agora, o carro está funcionando? Essa é uma questão técnica. Para o carro funcionar, tem que ter leis de físicas e químicas, de combustão, da gasolina que se transforma, da ignição. Isso é a primeira ordem. E a segunda ordem é que permite o pensamento e a própria ciência. Ora, isso aqui, só isso, que é elementar, já ajuda uma série de questões, porque o positivismo reduz o direito, seja a uma técnica de composição de conflitos sociais, seja a uma ordem lógica de pensamento, então a análise formal das proposições, que o nosso amigo Marcos Bueira é um craque da lógica do direito, mas que ele articula com a ética do direito, ou com um fenômeno da natureza, coisa que o direito não é. O direito não é um fenômeno da natureza. Se tem uma coisa que ele não é um fenômeno da natureza, ele é um fenômeno social, cultural. E aí vem toda a hermenêutica querer pressupor isso. Mas isso está no livro 1 da Ética Nicômaco. Isso é uma coisa muito elementar. O direito é uma questão ética, é como a gente se comporta, como a gente age, quem manda, quem obedece, quais são os valores ou bens que a gente busca. E aí a gente pode entrar nesse conceito básico de bens. Praticamente não tem um conceito como esse em Kelsen, né? Então, né, eu estava pensando aqui, quando você fala que o Finis, ele dialoga, né, com todas ele tem a possibilidade de dialogar com várias correntes de pensamento. Eu diria o seguinte, mais do que uma virtude acadêmica dele, isso se trata de uma exigência da própria metodologia e do escopo de investigação que ele tem. Porque qual é o grande problema que nós vemos, né, na filosofia, principalmente a filosofia moderna, né, o que a gente marca como
um marco da filosofia moderna é ali, principalmente, né, numa análise manualesca ali, poderiam colocar antes, enfim, no Descartes ali para frente. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma tentativa de reduzir as questões éticas, né? Reduzir a discussão da razão prática a algumas espécies, alguns princípios específicos, únicos. E a engessar o nosso raciocínio moral em alguns tipos de parâmetros que são excludentes entre si. Então, se a gente observa, por exemplo, o Kant, ele tem uma concepção de moral extremamente reducionista. Se a gente observa, por outro lado, o David Hume, que é, né, um filósofo que está na filosofia moral, contrapondo-se ao Kant, justamente porque enquanto o Kant, né, tem uma espécie de normativismo lógico, David Hume está ligado a um emotivismo, ainda assim existe o quê? Uma tentativa de reduzir a análise ética a um determinado parâmetro. E isso é muito típico do nosso raciocínio moderno, né? A gente tenta... Por quê? Porque a gente todos nós estamos inseridos em uma tentativa de reduzir a complexidade da nossa linguagem moral para torná-la compatível com aquilo que a gente concebe como conhecimento válido, que é o conhecimento das ciências. Então, a gente tenta reduzir, empacotar a nossa análise ética. E qual é o problema? É que a gente tenta reduzir a determinados parâmetros que, por si só, se vistos separadamente, eles não são suficientes para descrever a complexidade do fenômeno ético. O que é muito curioso, porque se a gente observa a filosofia antiga e mesmo a filosofia tomista, né, a gente vai ver que o que a gente precisa fazer é voltar ao básico, ou seja, enxergar o ser humano em todas as suas dimensões. E isso é uma coisa que é muito problemática, porque quando a gente vê o ser humano como amputado de determinadas dimensões, né, tentando enquadrá-lo em teorias, porque esse é o grande problema, enquadrar a realidade em uma teoria que seja muito certinha, muito bonitinha. Então, o positivismo jurídico, ele é muito confortável para quem vê, né, para quem lê. É muito diferente. Quando a gente lê um texto como esse, né, que eu estava lendo o capítulo do livro, o que a gente vê? A gente vê a complexidade de alguém que vê a complexidade de uma teoria do direito que enxerga a complexidade das relações humanas e que, por isso, não pode descartar uma ou outra teoria, porque compreende, né, que essas teorias elas têm algo a oferecer. E essa sensação que a gente tem quando a gente lê esses filósofos que estão reagindo a esse ceticismo, né, que predominou aí na filosofia moderna. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Charles Taylor, o MacIntyre, o John Finnis, a gente tem a mesma sensação. A sensação de que nós estamos diante, né, de uma abordagem extremamente rica e diversificada, porque é assim que é o ser humano, assim que são as dimensões da moral. E o problema do positivismo jurídico é justamente tentar, né, reduzir essa complexidade a um ponto de enfraquecer a nossa percepção da realidade. Porque um positivista, certamente, ele vai se defender dizendo que, olha, mas tudo que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de reduzir a complexidade para tentar tornar isso mais inteligível do ponto de vista epistemológico. Eu estou tentando... Aí a gente diz, olha, tudo bem, eu entendo isso, mas ao fazer isso, você empobrece a nossa descrição do fenômeno jurídico. E esse é o problema, né? O empobrecimento dessa visão, ele é perigoso também. E é esse um ponto que talvez a gente entre aqui já no capítulo. Em que sentido ele é perigoso? Porque a gente, quando nós reduzimos
o direito, né, a um sistema normativo que é legítimo na medida em que é posto por uma autoridade competente, a gente deixa de ver o direito como instrumento para atingir, né, determinadas finalidades relacionadas ao florescimento e ao desenvolvimento humano. E vejam, se o direito não serve a esta finalidade de desenvolvimento humano, pode ser que ele sirva para algo muito ruim, que é a decadência do ser humano. Então, e é por isso que agora, obviamente, é muito mais difícil estudar o Finis, né? É muito mais intrigante estudar um autor do direito natural. O professor Pedro Adame, a gente fez um evento do Instituto do professor Pedro com o professor Elton Somenzi, né? E ele brincou dizendo, ele estava lá como representante do positivismo, né? Digamos assim, para fazer o contraponto positivista. Ele estava brincando, olha, esse negócio de direito natural é só para quem estudou muito, né? Imagina, Pedro Adame falando, né? Para quem estudou muito, é difícil isso aí, né? A teoria do direito natural, porque a gente tem que enxergar o ser humano em muitas dimensões, né? E aí é que eu acho que o capítulo ele é muito exemplificativo da riqueza, né? Dessa perspectiva, de como a teoria do direito natural. Porque, veja, uma coisa que eu acho interessante, você falou assim, uma coisa que me chamou a atenção. Você disse, olha, a teoria do direito natural não é apenas uma teoria da natureza, né, humana, como se a gente pudesse olhar o ser humano como um objeto de estudo científico. Ou seja, ela é mais que isso. Ela incorpora em si uma ideia de razão prática, que significa uma potencialidade do homem racional para se inclinar a determinados bens. Mas eu diria que ela também parte de uma perspectiva naturalista, né? Isso vai depender também da nossa concepção do que seja natureza humana. E o capítulo fala também sobre isso. Olha, se você enxerga o ser humano simplesmente, como o David Hume, né? Falaria, olha, se você enxerga o ser humano como alguém que é simplesmente um animal movido pelas paixões e pelo hábito, é muito difícil formular uma ideia de razão prática que escape dessa perspectiva antropológica. Então, e aí a gente entra também na questão de uma perspectiva da natureza humana aristotélico-tomista, né? Quer dizer que o ser humano ele não é apenas um joguete de suas paixões, dos seus instintos mais baixos, mas que ele é capaz de almejar ideais mais altos. Que são universais. Que são universais e apreensíveis. Que são, né? sociais, que são comuns. Experimentáveis. E isso né, o Finis fala sobre os bens, né, os bens humanos básicos, como algo também autoevidente. Isso é uma coisa que me intriga muito, porque me parece que existe aí uma perspectiva também da necessidade de experimentarmos isto na nossa vida para que isso faça sentido também, né? Se trata de uma experiência. E vejam, mas olha, como é que as pessoas conseguem ter experiência dos bens humanos básicos se nós estamos imersos em uma estrutura social que nos obriga e nos desafia toda hora um ceticismo, né? O McIntyre fala muito isso, olha, que problema é quando a gente está imerso em estrutura social que desconfia de todas as boas intenções das pessoas como se fossem desejos inconscientes, lá na perspectiva freudiana, né? Ou como se fosse tudo um desejo de poder, na perspectiva nietzschiana. Então, se nós somos toda hora incitados a esse ceticismo, como é que nós vamos nos permitir experienciar esses bens humanos básicos, né? Que o Finis considera que são aqueles bens que nós podemos almejar e que nossa razão prática deve almejar para que sejamos pessoas minimamente razoáveis, inclusive. Não é possível que sejamos sequer seres humanos razoáveis se não almejarmos essas coisas, né? E só para o pessoal saber, que bens humanos são esses, né? Alguns exemplos que o Finis faz. Ele fala, olha, conhecimento da realidade,
excelência no trabalho e no jogo, né? No jogo, na fruição dos bens, harmonia entre indivíduos do mundo, harmonia com uma dimensão mais ampla, transcendental, que seria o bem aí da religião. Então, ora, como é que a gente consegue experimentar esses bens e atestá-los na prática se a gente está sendo o tempo todo desafiado por esse ceticismo, né? Então, Eu acho que tu tocas no ponto. Sim. Acho que tu tocas no ponto perfeito. Existe uma relação entre a visão de homem, visão de ser humano, que a gente pode estudar pela antropologia filosófica, as suas condições de florescimento do bem comum e a própria realização. Quando a gente tem uma imagem do homem muito desbotada, esmaecida, reducionista, o direito promove formas muito precárias de existência. Sim. E a convivência social se torna belicosa, que é o que a gente está vivendo, uma desconfiança constante de tudo que gera uma guerra social, que gera uma guerra cultural, que gera uma oposição. Isso reflete a falência da política como amizade cívica, como busca conjunta do bem comum. É isso que o filme está tentando resgatar. E eu acho que aí a gente entra num ponto fundamental, que é o seguinte. Existe no Finis uma perspectiva circular, que é muito comentada no artigo, entre o bem comum que é garantido por essas instituições sociais, né, como, por exemplo, o direito, e a razão prática individual, né, essa razoabilidade prática que nos inclina a essa vida de florescimento humano integral. Então, o Finis vai dizer uma coisa que, na verdade, é um grande desafio. Eu diria que é o grande desafio que nós enfrentamos no nosso debate público contemporâneo, que é o seguinte: qual o papel das instituições sociais e do direito na promoção de uma concepção de boa vida, ou seja, né, em que medida as esferas pública do direito, por exemplo, e a esfera privada, elas estão conectadas, e em que medida essa conexão ela depende do reconhecimento dessa condição do ser humano como alguém capaz de almejar algo superior. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? Só falando do capítulo, né, que a gente não acabou que estamos falando dele, mas não diretamente. O que me chamou a atenção aqui para contextualizar para o pessoal? O capítulo ele está tratando, né, sobretudo, a respeito de uma reação do Finis há uma concepção muito forte que existe no debate público contemporâneo, que ela é herdada daquilo que a gente poderia chamar de liberalismo procedimental, que é a ideia de que razão pública, ou seja, aquilo que o direito e as instituições sociais podem promover, e a razão privada, a moral pública e a moral privada, estariam cindidas. Essa é a grande a grande bandeira do liberalismo contemporâneo, inclusive. Então, o que a gente percebe no discurso liberal contemporâneo? Ora, a liberalização, por exemplo, né, a gente poderia pensar, olha, a liberalização da droga, ou liberalização... O aborto eu acho que é uma situação muito específica, porque a gente está falando de uma outra vida. Nem acho que ela entra nessa nossa discussão especificamente. Mas a liberalização, a regulação, né, eu falei isso lá no seminário de John Finis, falei sobre isso. A regulamentação, por exemplo, vamos pensar da pornografia ou de práticas sociais que nós sabemos que elas são degradantes, mas que o liberalismo vai dizer, olha, o que é que o direito, o que é que as instituições sociais têm a ver com o que as pessoas buscam na sua vida privada, né? O que é que tem a ver?
E o liberalismo ele vai promover uma cisão entre a moral pública e a moral privada, como se aquilo que nós promovemos na esfera pública, enquanto bens sociais, tivesse que ser marcado por uma concepção de igualdade, de visões de mundo, ou seja, nós temos que igualar todas as concepções de vida, sejam elas quais forem, e que por essa razão, ao igualar todas as formas de vida, né, nesse tipo de nivelamento, nós garantimos a máxima liberdade individual e que o direito e o Estado estariam muito bem assim, garantindo essa liberdade, que poderia ser, inclusive, uma liberdade autodegradante e degradante dos bens humanos básicos. Né? Então, é uma liberdade que é um valor em si mesmo, nesse sentido. O John Finnes, ele vai enxergar essa concepção de uma maneira muito mais rica. Ele vai olhar para o direito, ele vai olhar para as instituições sociais e para a nossa vida e comunidade e vai dizer o seguinte, olha, existe aqui uma relação circular entre aquilo que é garantido pelo direito e pelas instituições sociais na nossa vida comunitária e aquilo que nós podemos usufruir na nossa vida, na nossa moral individual. Os bens que nós podemos almejar. Então, o John Finnes vai olhar, e o que é interessante, né, pessoal? É importante dizer isso. Em nenhum momento o Finnes está empurrando uma dada forma de vida engessada, né? O que ele, como é um argumento, né, de dizer assim, olha, mas isso não seria uma espécie de autoritarismo por parte da teoria do direito natural, quando ela vê essa espécie de né, sinergia entre razão individual e razão pública. Por quê? Porque a ideia, né, que defende que há uma espécie de autoritarismo aí seria que nós estaríamos privilegiando uma dada concepção de bem. Mas o Finnes, ele nos traz claramente, né, que a forma como esses bens humanos básicos que nós devemos almejar para ter uma vida mais rica, uma vida razoável e uma vida feliz, né, no conceito aristotélico, esses bens humanos básicos eles podem ser vividos de maneira diferente pelas pessoas. Ele pode ser vivido de maneira diferente pelas diferentes comunidades. Mas o que é que o Finnes ele está nos chamando a atenção? Olha, é verdade que existe uma possibilidade de viver esses bens de modo diferente. No entanto, existe uma certa base comum, universal, compartilhada, que é aquilo a que nós, enquanto seres humanos, por natureza, e não natureza no sentido naturalístico, né, mas natureza no sentido amplo, nós somos inclinados a buscar. E hoje nós chamamos de direitos humanos. Sim, isso me parece algo, um argumento extremamente forte e uma resposta muito forte àqueles que acham que as teorias do direito natural estão querendo impor uma dada concepção de vida ou uma dada forma de vida. Não. Né? O que a teoria do direito natural está dizendo é que existem determinados bens aos quais nós nos inclinamos e que nos farão felizes se nós os alcançarmos, né? E olha, aí vejam, e aí eu quero chamar a atenção para a profundidade dessa discussão, porque a gente está falando aqui de uma experiência de vida também, né? Isso é muito, né, muito claro. As pessoas são mais felizes normalmente como? Como é que o ser humano normalmente se realiza? Na vida em família ou sozinho, né? Qual é a questão aqui que nós enfrentamos no nosso momento, que me parece que é muito evidente? Tudo aquilo, o que nos parecia extremamente trivial e básico daquilo que a gente conhecia como inclinações naturais do ser humano está sendo posto à prova por meio desse discurso cético,
né, que nos impede até mesmo de trazer à tona discussões que são extremamente básicas no nosso ambiente público, né? Como, por exemplo, a importância da família ou o direito, a importância, o direito à vida. Imagina, né? Então, isso me chama a atenção, porque o que o Fini está fazendo aqui é uma tarefa colossal de tentar, né? O Charles Taylor tem uma frase interessante, né? Que ele é um comunitarista também. Ele não tem uma concepção de direito natural como a do Fini, mas eles compartilham de alguns pressupostos. E ele fala uma coisa interessante. Reconhece o bem comum. Sim, é. E ele fala, olha, na filosofia contemporânea, a nossa luta, né, é subir ladeira acima para chegar lá em cima e ver aquilo, o básico. A gente faz um esforço imenso para voltar às nossas raízes e ver aquilo, o que a gente deveria ver desde sempre. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Existe para o Fines, uma circularidade entre aquilo que o direito garante e aquilo que nós podemos, inclusive, desejar em termos de razão prática, em termos de moral individual. E isso é algo que, às vezes, é um pouco obscurecido no nosso debate jurídico contemporâneo. Por quê? Porque nós não, né, na filosofia moderna, existe um forte desafio à ideia de que existem valores morais objetivos, de que, né, e na linguagem finisiana, bens humanos básicos, para os quais a nossa vida deve se orientar. Então, eu acho que isso é algo que é um desafio interessante que o Fines faz, né? Agora, eu diria, Vitor, eu quero ouvir você sobre isso também, né? Porque eu também estava me questionando muito sobre isso quando eu li o capítulo. As teorias do liberalismo, né, que promovem essa. Então, pessoal, só retomando aqui, né, o liberalismo ele vai promover essa cisão entre razão pública e razão individual de uma maneira muito forte e, especialmente o liberalismo lá na vertente rawlsiana e na vertente dworkiniana vai ter uma ideia, concepção forte de razão pública. E o que é essa razão pública? São as razões que nós podemos trazer à tona no debate público para chegar a determinadas conclusões a respeito de discussões públicas que têm natureza moral. E o Rawls, ele tem uma concepção de razão pública que ele diz, olha, a razão pública ela vai ser aquilo que a maior parte das pessoas considera como razoável. E aí a gente diz, poxa, mas então ele está falando mais ou menos a língua do Fines, né? Parece que assim, olha, aquilo que a maior parte das pessoas considera razoável. Mas a questão é que, justamente por promover essa cisão, né, entre razão individual e bem comum, o Rawls ele vai dizer que determinadas doutrinas abrangentes estão fora da discussão da razão pública, ou seja, as concepções morais de algumas pessoas que fossem concepções fortes, capazes de orientar toda a sua vida, estariam fora. A gente só poderia colocar nessa discussão pública razões públicas, daí o nome, né, da razão pública. E aí o liberalismo, né, e aí o Fines faz todo esse argumento de circularidade, dizer que não, o bem comum ele depende do bem individual e vice-versa. Mas aí o liberalismo ele poderia dizer assim, né, replicar, olha, mas o meu escopo aqui é muito menor do que o escopo aí do John Fines. Por exemplo, eu não estou querendo formular uma teoria moral para moral individual, porque é isso que Rawls responderia. Rawls responderia, olha, tudo bem, estou entendendo o que você está dizendo, mas toda a minha teoria aqui, por exemplo, em torno da justiça, ela tem como objetivo apenas se aplicar uma moldura institucional. Eu não estou buscando aqui a moral individual, né? Isso me parece que seria um contra-argumento interessante do liberalismo. Mas aí o Fines, aí depois eu quero ouvir você. Me parece, Vitor, que a resposta que o Fines poderia dar é a seguinte: olha, de fato,
existe uma diferença entre razão pública e razão privada, né? De fato, essa diferença existe. E o Finis não está negando, né? O Finis não está negando que nosso debate público a gente tem que tentar abranger a maior parte de concepções de vida boa que as pessoas têm de maneiras variadas. Mas o ponto aqui, me parece, é que o Finis, ele responderia o seguinte: de fato, o direito ele se presta a um fim instrumental. De fato, o direito, enquanto parte dessa moldura institucional, ele não pode ter o escopo de regular a moral privada das pessoas, que isso é outra visão muito equivocada que as pessoas têm sobre a teoria do direito natural, de achar que se quer regular necessariamente a moral privada das pessoas. Mas o que o Finis está querendo dizer é o seguinte: existem alguns parâmetros mínimos, né? Nesta discussão que fazem com que o direito ele precise se articular a esses bens mais básicos, para que o discurso jurídico faça sentido enquanto tal. Então, não sei o que, mas aí depois eu fiquei pensando, mas o Rawls também poderia responder que ele também não está buscando, né, normatizar a vida privada de ninguém. Então, o que você acha sobre essa discussão? Porque me parece que essa é uma resposta do liberalismo clássica aí. Seria dizer, olha, meu escopo é muito pequeno. Quem quiser seguir os bens humanos básicos na sua vida privada, que siga, né? Poxa, Ana, que aula, que maravilha. Que bom que está sendo gravada, que eu vou poder depois escutar de novo e aprender mais. Porque a tua articulação com o liberalismo está sendo muito feliz. A gente começou contrastando, no campo da epistemologia e da teoria do direito, a teoria da lei natural com o positivismo. E no campo da teoria política e mesmo da teoria moral, o contraste é com o liberalismo. E tanto quanto ele se apropria, assimila e dialeticamente articula com o positivismo de Kelsen, depois com o positivismo elaborado de Hart e Raz, ele faz a mesma coisa com as teorias políticas liberais, verificando o que elas têm de correto, e para ele, isso não é dogmático, isso não é um pressuposto, não é como é o nome daquela falácia que eu quero provar o que eu já pressupus, não é uma petição de princípio. Não é uma petição de princípio que Tomás está certo, que Aquino está certo, que tudo que concordar com ele... Não, ele demonstra argumentativamente. O que do liberalismo está correto é, de algum modo, aquilo que ele herda da tradição clássica, que articula a ética e política e direito. Existe uma articulação da ética, política e direito no campo da razão prática. Os meus planos individuais de vida, para Aristóteles é muito simples. A prudência tem duas dimensões. Uma dimensão individual, comunitária, grupal, de um grupo, de uma associação, de uma comunidade, e uma dimensão geral da polis. A prudência geral chama-se justiça, que é organizar as disponibilidades de bens. O que eu posso ter acesso. Eu posso ter acesso à comunicação contigo? Posso. Eu posso ter acesso à propriedade privada que me garante os meus bens? Posso. Eu posso ter acesso à educação? Posso. Eu posso ter acesso à saúde? Posso. Eu posso ter acesso à informação, à religião? Posso. Essa acessibilidade geral aos bens que realizam do modo como eu quiser, como eu puder, a minha vida privada é o bem comum. Portanto, a prudência individual depende da justiça. E retroalimentativamente também, se eu for um bom cidadão, se eu for virtuoso, eu vou promover uma boa educação superior, porque eu sou professor da educação superior, eu vou promover uma boa amizade, eu vou gozar do bem da educação, do conhecimento, o bem da amizade, o bem da religião, o bem do jogo. E quanto melhor eu for, mais eu contribuo para o bem comum, já dependendo dele. O bem comum formal ou instrumental é o acesso geral às potencialidades de florescimento humano. A ideia de bem comum é a ideia de ecologia moral. Eu sei que o Robert P. George, que é um autor que tu também estudas, Mary Ann Glendon, que eu acho que já te vi citando, é muito importante para esse tema, que é, se a gente nascer num local em que há fome, em que há ignorância, manipulação, em que há péssimas condições sanitárias,
péssimas condições de comunicação, em que há um clima de desconfiança, de mentira, em que a ciência não é promovida, a educação não é promovida, a gente não vai florescer como uma planta em condições inóspitas de desenvolvimento. Então, o meu bem individual, a minha realização, a minha eudaimonia, o meu florescimento depende de um plano de vida, em que há requisitos de razoabilidade prática. Não discriminar bens humanos básicos, não discriminar pessoas, universalizar ali a regra de ouro, o imperativo categórico, as minhas regras de ação, e considerar o bem comum. O que há, com certeza, entre o liberalismo e a lei natural é uma ruptura com o individualismo, com o egoísmo, com o subjetivismo, com o atomismo, com a ideia de que a minha vida sendo boa, dane-se o resto. Não! A gente vive num país desigual como o Brasil, em que ricos convivem com pobres, pessoas que têm oportunidade de educação e saúde convivem com pessoas que não têm oportunidade. E aí há conflito social, há confronto, há roubo, há morte, há rivalidade, há ressentimento. E todo mundo perde. E todo mundo perde. Não é apenas se eu tenho uma segurança privada, um plano de saúde privado ou uma educação privada, eu vou me salvar. Não, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma... E aí a ideia de fraternidade, de solidariedade, de reciprocidade, de alteridade, que são conceitos que se encaixam perfeitamente com o ideal de bem comum do Finis, pela ideia de razão prática. Porque a minha razão prática reconhece planos de vida que são igualmente razoáveis. E os critérios objetivos e substanciais dessa razão prática são os bens humanos básicos. E esses bens humanos básicos, eles exigem tanto a razoabilidade prática porque eles são plurais e abertos. Então, eu posso viver o bem humano básico do jogo diferente de ti. Sim. Tu pode praticar uma atividade mais aeróbica, eu posso praticar uma anaeróbica, ou o contrário. Eu acho que tu fazes musculação, eu costumo fazer corrida e natação. E é válido. Eu não posso te dizer, não, tu estás errado, eu estou certo. Agora, se tu praticas um esporte que é de caça humana, eu vou dizer, não, isso não é um jogo legítimo. Tu não pode brincar de tiro ao alvo de pessoas. Não tem nenhum sentido. Isso é desarrazoável. Ah, mas eu gosto, é relativo, é o meu gosto. Não, isso não é razoável. Ah, não, o meu jogo é pedofilia. Não, isso está absolutamente proscrito. Pela razão prática. E por que alguém vai considerar a pedofilia razoável? Porque cresceu num ambiente altamente pernicioso. Porque não soube controlar as suas paixões, porque não soube normatizar no âmbito ético e no âmbito jurídico. Alguém que vê a pornografia como uma condição legítima de florescimento humano está enseguecida. Claro que está com a razão prática obstruída. Por quê? Por dois motivos. Claro que a sua formação pessoal, o desenvolvimento da sua personalidade, a gente poderia tratar de psicologia moral, de ética propriamente dita, que o Finis também faz. Mas, no âmbito jurídico e político, uma sociedade que tornou a pornografia aceitável, legítima, boa, desejável, promovida pelo comércio, promovida pela cultura. Então, quando a gente fala de uma cultura pornográfica, é uma sociedade que tem um mal comum, que obstruiu o bem humano básico do matrimônio. Nesse caso, a pornografia obscurece plenamente a dignidade e o valor do sexo. O que é o sexo? E o Finis enfrenta esse tema também no campo do bem humano básico do matrimônio. E aí a gente entra na questão do papel do direito enquanto instrumento, né? E não enquanto fim em si mesmo. Essa é a questão aqui, né? O Dworkin, ele tem um ensaio que se chama, olha, temos direito à pornografia, e ao final ele diz, olha, pornografia é um direito, né? E o que é... O que é importante a gente perceber aqui? Em primeiro lugar, que tipo de apelo, né, esse discurso tem? É o apelo da autonomia, né? É o apelo da ideia de que algo que nos chama muita atenção, a ideia de autonomia, de eu escolher como viver a minha vida. No entanto, existe uma outra dimensão aí, que é a dimensão do impacto social da sua escolha privada. E aí entra o papel do direito enquanto regulador dessa cooperação social. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a concepção contemporânea de direitos subjetivos, né? Que opõem, que tratam direitos como trunfos individuais, independentemente de qualquer tipo de impacto
respeito amplo desses direitos na persecução dos bens individuais, né? Então, o que é importante a gente perceber? Olha, não dá para ignorar que o direito ele tem um papel, e aí esse papel instrumental, ele em alguma medida é um papel pedagógico também. Quando nós tornamos algumas práticas descriminalizadas, a gente está passando uma mensagem moral inevitavelmente, porque Claro. é assim que funciona o ser humano enquanto ser inserido comunitariamente e socialmente. E é algo que o Finis percebe de uma maneira muito clara, né? Eu fiz um grupo de estudos recentemente a respeito do tema da ética da autenticidade do Charles Taylor. E o Taylor ele tem um argumento interessante, quer dizer o seguinte, olha, esse aí, a autenticidade, né, ela não quer dizer um atomismo, uma autonomia que opõe o indivíduo aos valores básicos compartilhados, não. Pelo contrário, né? O indivíduo autêntico é aquele que constrói a sua identidade a partir da incorporação desses valores sociais, que são valores importantes ao florescimento de todas as pessoas naquela comunidade. E então, me parece que o que o Finis poderia dizer, né, para argumentar com o Rawls ou o Dworkin seria precisamente, olha, é bem verdade que o escopo de vocês é muito mais restrito do que o meu escopo. De fato, o Dworkin não está preocupado em falar sobre o florescimento humano básico, nem o Rawls está preocupado com isso, e eles estão muito bem desse jeito. Mas o que o Finis poderia dizer, olha, mas isso é uma concepção reducionista daquilo para o que o direito se propõe e como funcionam de fato as relações sociais. Então, não adianta eu falar que o meu recorte epistemológico é este. Então, está tudo bem com isso. Não é uma simples questão de recorte, é uma questão de má descrição do fenômeno, tal como ele ocorre. E o que me chama a atenção, né, no Finis é como ele reconhece que o direito ele tem um papel muito claro né, de persecução desse florescimento humano, mas ao mesmo tempo ele também reconhece, e o livro coloca isso, a incorporação da ideia de razão pública. Ou seja, de fato existem algumas razões no nosso debate público que são de tipo, que são de apelo social amplo mais forte, né? Mas existe aquela basezinha comum que nós todos podemos reconhecer através da nossa razoabilidade prática, que são os bens fundamentais aos quais qualquer ser humano deveria ser capaz de reconhecer. Veja, como é que seria capaz de reconhecer? Se tivesse tido a oportunidade também de viver em uma comunidade em que esses bens são valorizados. Agora, se o direito não valoriza esses bens, se o argumento em torno do papel do direito do Estado é esse, como é que a pessoa vai ter oportunidade sequer de conhecer esses bens? Se ela não vive comunitariamente esses bens, é difícil desejar algo que a gente não conhece, né? Eu digo isso por experiência própria. Como é que você deseja uma vida mais, né, harmoniosa? Quando você experimenta a harmonia. Como é que você deseja escutar uma música melhor? Quando você percebe que existe um determinado estilo musical que é mais agradável aos ouvidos do que outros. Agora, é preciso que isso seja oferecido. E o papel do Estado e o papel do direito também é garantir isso, que é algo que o debate liberal esquece às vezes, né? Eu concordo plenamente. O conceito de razão pública, que almeja um ideal de neutralidade, de visões abrangentes de mundo, que possam ser equacionada na esfera pública, pressupõe o de bem comum. A noção de bem, em Rawls, é uma noção muito esmaecida, muito leve. A palavra em inglês costuma dizer é leve, ela é frágil, porque ela tem medo de tocar em temas substanciais, em temas morais. Acontece, como tu bem disseste, essa já é uma visão moral.
o próprio Rawls reconhece que o liberalismo já é uma visão moral, em que nós não somos interdependentes, em que nós não somos corresponsáveis por um destino comum, em que não há um bem comum substancial, em que as reivindicações morais, religiosas, tradicionais estão erradas, porque dizem o contrário. Então isso não tem nada de neutro. E, portanto, o liberalismo se torna uma concepção abrangente de vida que tem que ser debatida na esfera pública liberal inclusiva. Porque o Finis considera que a razão pública é um conceito válido para a tradição clássica e que deve ser articulada com a razão prática dos bens humanos básicos na articulação do bem comum. Se na minha vida eu preciso equacionar bens, então eu tenho o bem do conhecimento, tenho o bem da amizade, tenho o bem da religião, tenho o bem da vida, tenho o bem do casamento, tenho o bem do jogo, eu vou organizar a virtude da ordem na minha vida. A virtude da ordem. Né, Vitor? Não é nem razão pública, nem razão prática, é irracionalidade. Me parece que esse é o ponto central do Finis. O Finis vai dizer, olha, se você não é capaz de reconhecer a existência desses valores objetivos, desses bens humanos básicos, você está sendo simplesmente irracional. Então, e é por isso que você fala, a visão de bem comum dele é muito esmaecida, né? Porque ela parte de pressupostos muito básicos que deveriam... eles são pré-morais, inclusive. Né? Eles são pré-morais. Eles deveriam ser mais facilmente reconhecidos se nós não estivéssemos tão calejados, né? E assim, a gente não tivesse engrossado tanto a casca em virtude o que eu ia dizer cético. Pois é, por um lado a gente é super cético e desconfia. Por outro, a gente tem um trauma das guerras mundiais e uma afirmação universal de direitos humanos. Então, a gente sabe que a educação é fundamental, que a saúde é fundamental, que a harmonia social, que o esporte, que o lazer, que a gente sabe disso, a cultura. Por isso que a gente fica afirmando em cartas constitucionais, em declarações. Mas aí a gente não sabe como equacionar esses bens humanos básicos. E por isso que você tem uma ideia completamente autorrefutatória de um direito à saúde reprodutiva que prevê o aborto. Então você já começa... Aí há uma desordem. Porque que existe saúde, que é saúde reprodutiva, claro, a saúde reprodutiva é o pré-natal, e não o aborto. A saúde reprodutiva é o planejamento familiar e não o aborto. Porque o aborto fere um bem humano básico de um inocente. Então, quando a gente planeja a nossa vida individual, a gente exerce a prudência que permite a realização da nossa vida. E em sociedade, essas oportunidades estão fechadas ou abertas do bem comum. Como é que a gente discute o bem comum? A gente discute o bem comum no âmbito da razão pública, que tem uma dimensão formal da mais ampla participação de todos os co-cidadãos, e por isso a gente defende num outro artigo, o 9, que há uma teoria de democracia subjacente ao fim. Ele não fala de uma teoria política de soberania popular, de legitimidade representativa, nada disso. Mas há uma ideia de que nós somos coautores da razão pública. Eu e a minha esposa, nós temos um lar, nós administramos uma casa. É o que Aristóteles chamava de economia, que é a administração do lar. Nós precisamos, por exemplo, nós somos co-coordenadores pedagógicos das nossas filhas, que estudam em casa. Nós precisamos articular. Então existe um bem comum ali, que é substancial. Se a minha filha tem uma dor de unha do pé, eu só faço chorar. Dói no meu próprio corpo. Existe uma ligação bem comum substancial. Que se a minha filha está feliz, eu estou feliz. Ora, na polis, a nossa relação não é tão substancial quanto uma família ou uma comunidade religiosa. Não há na polis uma comunhão dos santos. Sim. Não há uma unidade substancial. E o Finis reconhece isso, né? Reconhece. E por isso, se ele reconhece que a liberdade e o que os modernos chamam de autonomia entram como princípios da razoabilidade prática, em que eu não posso ser obrigado a fazer alguma coisa, a perseguir um bem que eu não quero. Por outro lado, certos bens são promovidos, são quase que obrigatórios, porque eles são bons para as pessoas, mesmo quando elas ainda não reconhecem. Mas o ideal, e o exemplo é típico, vacina obrigatória. Quando vai nascer o teu filhinho, né? Tu vais ver uma coisa impressionante. Ele vai nascer, vai ter um caderno de vacinação.
Vai ter um livrinho grosso, eu li todo na maternidade, de todas as vacinas, teste do pezinho, teste do... o pré-natal já é super exigente. O teu filho não está escolhendo nada. Ele está recebendo saúde. De ti diretamente, do teu esposo, do pai e do Estado. Então já tem plano de saúde, quer dizer, vai ter plano de saúde, agora ele está no teu. Então, certos bens humanos básicos são promovidos pela sociedade de forma razoável para que as pessoas incorporem no seu plano de vida de forma livre. Então, a autonomia não é criar as próprias normas morais do nada, mas é atender a requisitos de razoabilidade prática da forma tanto mais livre quanto possível e se integrar e contribuir para o bem comum. Por isso que não é uma autonomia absoluta. Não é uma liberdade atomizada. É uma liberdade e uma autonomia razoável e integrada ao bem comum. Quando eu reconheço, assimilo e participo do bem comum. Todos os bens individuais são comuns. Se tu me diz eu estou feliz, em última instância, isso repercute em mim. O mil, essa concepção de princípio do dano, de que não repercute. Ora, isso é uma maior bobagem. Tudo repercute. Nós estamos unidos. Repito, não repercute com a minha filha ou a minha esposa. Mas repercute para o capital social geral, para o capital moral, para o nível social, para o clima cultural de confiança recíproca, para o clima cultural e social de interdependência cidadã. Esse é o ideal, Ana. Eu articulo claramente o Finis, que tem uma teoria mais moral, com o que tu chamas de comunitaristas, com o McIntyre, com o Taylor, com o Sandel. Aliás, só para fazer uma nota de rodapé, este artigo foi feito sob encomenda. Eu recebi um e-mail da revista da UERJ, da Quaestio Iuris, sobre teorias liberais da justiça. Eu mandei uma mensagem para o nosso amigo em comum, Horácio, e falei, olha, eu vou escrever aqui sobre o Finis, vou inserir o Finis nesse debate. Porque ninguém esperava, a chamada era teoria da justiça. E eu poderia fazer à vontade sobre o Taylor, sobre o Sanders, sobre o McIntyre, sobre o Waltzer, que são autores comunitaristas com os quais eu trabalho, que rompem com esse individualismo atomista liberal. Mas eu falei, não, eu vou fazer sobre o Finis. Eu vou colocar o Finis no debate das teorias da justiça, mostrando a sua concepção de bem comum, que depende de uma concepção de razão prática. E incluir o direito como sendo um mecanismo da razão prática de articular a autoridade. Porque, como os bens são plurais, ou seja, há vários bens, e como cada bem pode ser vivido de modo diferente, é necessário uma razão prática individual para que eu equacione esses bens na minha vida. E é necessário uma razão prática pública. E esse é o conceito de razão pública do Rawls. Razão pública para o Rawls nada mais é do que Aristóteles chamava de justiça como prudência geral. Que é o seguinte, vamos deliberar o que é bom para todo mundo. Em comum. E valendo-se, é claro, de razões morais. Acontece que esses conflitos de cooperação que surgem não porque o homem é um animal passional e egoísta, como pensava o Hobbes, mas exatamente porque o homem é um animal racional, comunitário ou político, como pensava Aristóteles. O homem é racional e comunitário, logo ele tem uma necessidade de conviver e cooperar. Só que às vezes surgem conflitos razoáveis de cooperação, que só podem ser solucionados pela unanimidade ou pela autoridade. Numa sociedade dos anjos, a cooperação é imediata e espontânea. Por isso, a justiça nunca é corretiva. Ela é sempre... Ou seja, os anjos não erram. Embora a gente pudesse especular o motivo da primeira queda, primeira insurreição do anjo da luz, de Lúcifer contra Deus, se a gente fosse fazer um paralelismo teológico. Como ele poderia ter errado? Como ele poderia ter se voltado contra o próprio Deus? Né? Como ele poderia não ter reconhecido quem ele é e quem é o próprio Deus? Mas nós, homens, temos problemas de cooperação. Conflitos de cooperação que são resolvidos pela autoridade. E aí a questão é simples. Ou essa autoridade é autoritária e ilegítima, quando ela impõe sobre a minha razão prática alguma coisa que eu não reconheço como sendo razoável ou aceitável. Ou ela é legítima quando ela for razoável e promover o bem comum. E isso é muito fácil de entender na linguagem contemporânea quando a gente usa a gramática dos direitos humanos. Quando o Estado promove direitos humanos, as pessoas se satisfazem. E os conflitos se solucionam como que imediatamente. Mas elas também são... Não é só o Estado que promove direitos humanos.
pelo princípio da subsidiariedade e da cooperação, nós somos devedores dos direitos humanos dos outros. Então, o Estado coordena a sociedade para que ela livremente, com base na sua especificidade, nas suas contingências, na sua criatividade, na sua liberdade, ela promova o bem comum. Isso, eu acho que você... Desculpa, Vitor, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Esse conflito de cooperação, esse conflito na cooperação, né? Ele decorre precisamente porque as pessoas têm liberdade de ajustar esses bens de maneira diferente. Eles se manifestam na vida privada de cada um de modo diverso. E é por essa razão que o conflito existe. Mas ainda assim, e aí nesse ponto é que ressoa muito aqui, mais uma vez, a ética da autenticidade do Charles Taylor, né? Quando as pessoas estão buscando diferentes maneiras de concretizar esses bens, ainda assim elas estão buscando bens que são compartilhados comunitariamente, né? E que são acessíveis à razão prática. Caso contrário, elas nem estariam buscando isso. Claro. E essa talvez seja um fundamento da tolerância social. Inclusive, claro. A gente perceber que as nossas divergências com os outros, né? Grande parte dessas divergências decorrem do fato de que nós estamos buscando, às vezes, coisas semelhantes, mas de modo diferente. E aí é que está o papel do direito como autoridade que vai buscar equalizar essas diferenças, né? Tomando para si um conceito de razão pública que seja capaz de equalizar essas concepções diferentes, de bens, né? Diferentes. Agora, Eu gosto muito do Taylor. É um dos meus autores preferidos também. E neste Ética da Autenticidade, especificamente, o modo como ele conclui com a questão da fragmentação, se a gente perder um esteio comum em que a liberdade pode se dar, em que as formas autênticas de vida podem se manifestar e que elas são valorizadas por estarem incorporadas a um patrimônio comum, a um horizonte compartilhado, senão a fragmentação gera um tribalismo e uma hostilidade e uma rivalidade. Então eu acho que esse é o nosso drama, alcançar um pluralismo que seja razoável e uma tolerância que não seja indiferença. Um outro autor importante como Sandel, né, que junto com Taylor e com MacIntyre tem muito a dizer, eu acho, no conceito de bem comum. Eu estou escrevendo um livro sem pressa sobre bem comum. Aí eu vou mobilizar muitos autores. O Finis já é um dos protagonistas. O Sandel, por exemplo, nós precisamos de fóruns compartilhados em que as diferenças sociais façam sentido e sejam debatidas. As nossas diferenças precisam estar equacionadas num conceito abrangente de razão pública em que eu te reconheça. Olha, tu és diferente de mim. São Paulo é uma cidade diferente de Belém, que é diferente de Natal. E aí, quais são essas diferenças? Nós temos uma unidade brasileira, uma unidade nacional, porque essas formas de vida podem ser não só toleradas, como no sentido de serem aceitas, mas que elas são valorizadas e promovidas. Sim. Desde que elas não sejam completamente incompatíveis com aquilo que é razoável, com o bem comum. Uhum. E eu acho que outra coisa que você falou, né, é super importante. Você falou assim, olha, existe essa autonomia que o Finis, né, defende, até numa perspectiva liberal, em alguma medida, né, numa perspectiva de valorização da liberdade, nesse sentido, ela não pode impedir, essa liberdade, ela não pode ser capaz de impedir a fruição de determinados bens que só podem ser experimentados dessa forma, ainda que o indivíduo ainda que ele não racionalmente não tenha formulado, desejado, é preciso que se ofereça isso para ele. E por que eu estou dizendo isso, né?
eu estava conversando com meu esposo esses dias exatamente isso. Eu sempre, né, eu formulei, escrevi já, o tema do aborto é um tema que eu tenho pesquisado e pensado há muito tempo. Escrevi um artigo a esse respeito, que inclusive vai, né, entrar na coletânea do livro a respeito do direito à vida, e sempre formulei, sempre tive um discurso filosófico e racional muito claro contra o aborto, na perspectiva racional e filosófica. Isso é muito claro para mim, sempre foi. E agora, né, que eu tô grávida e fiz a ultrassom do meu bebê essa semana, e a gente vê na ultrassom, qual foi o comentário que eu fiz com meu marido, né? O valor dessa vida é auto-evidente. Evidente. Eu não preciso necessariamente formular uma teoria filosófica super complicada, racional, para eu perceber, né, que tem um bebezinho ali de 6 centímetros que se mexe, que põe a mãozinha para cima, põe a mãozinha para baixo. Veja, né? A ultrassom que eu fiz era 12 semanas, seria um tempo que alguns argumentam em que um aborto poderia ser feito. E você vê aquele bebê no ultrassom e você percebe que aquilo ali, assim, o valor daquela vida é auto-evidente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o papel, inclusive, do direito é garantir que as pessoas tenham a experiência de acessar esses bens que são auto-evidentes, ainda que elas necessariamente não desejem se deparar com isso, entende? Esse é um ponto importante aqui também, né? Esse papel de garantia dessa acessibilidade, dessa experiência, que é o que faz com que façam sentido esses bens humanos básicos, apenas quando nós os experimentamos. Aí a gente percebe que eles são pré-morais, que eles são auto-evidentes nesse sentido, né? Então, Claro, as pessoas, para poderem gozar qualquer coisa, precisam estar vivas. O bem humano básico da vida é auto-evidente e refutá-lo é auto-refutatório. O tema do modo como nós conhecemos os bens humanos básicos é muito complexo e pertence ao coração da epistemologia finisiana. Mas eu diria duas coisas básicas nesse nível bem introdutório que a gente está tratando. Primeiro, no campo da razão prática, as pessoas têm experiências, não vou dizer empíricas ou sensíveis, mas experiências reais, integrando o seu intelecto e a sua vontade. E também seus sentimentos, desejos, emoções, paixões. Empíricas também, né, em alguma medida, mas o que empíricas é porque tu falaste do Rio, o empirismo. Não, e aí, nessas experiências, há um insight que percebe o valor universal e a bondade intrínseca dessa ação, como tu percebeste com a vida. O que tu tiveste ali foi para usar um termo finisiano, foi um insight. Porque tu percebes que não é aquela vida, não é só o teu filho, tu não falas só com uma mãe, tu não falas, olha o João ou a Maria, que é meu João, é minha Maria. Tu falaste que qualquer ser humano, naquele momento, tem uma dignidade, tem um valor, tem uma bondade intrínseca. E acabar com a vida de um inocente, de forma gratuita, por qualquer outro motivo utilitário, qualquer outro motivo, não é legítimo, não é bom. Isso é um insight. O cético que quer negar, e o Finis usa o argumento platônico da autorrefutação cética, né? O cético que quer negar a verdade, ele precisa afirmar a verdade de que não há verdade. O suicida que quer negar a vida precisa estar vivo para negar a vida. Vou pegar o carregador aqui. Peraí. Pois não. Peguei. Então, é perfeito isso. E quando a gente nasce, a gente demora muito a ter experiências de insight. De modo que a moralidade pública, você precisa ser um grande filósofo, um grande santo, um grande sábio para conseguir transcender completamente o horizonte de bem comum que a sua comunidade política lhe deu para reconhecer que ela está errada. Vou dar um exemplo bem eloquente que todo mundo dá no direito, é normal. Um nazista. O nazista, ele nasce com uma ideologia ariana, ele é da juventude hitlerista,
Ele aprende desde o começo que os arianos são uma raça pura, superior, que move o motor da história, que vão levar o Deutsches Volk para um novo patamar de civilização, em que vão liderar o Terceiro Reich, em que e percebe que o judeu é um sub-humano, que o judeu não tem dignidade. Olha, no caso do aborto, o Hitler praticava o aborto. O Hitler praticava a eutanásia. O Hitler matou 200 mil deficientes físicos numa lei de eutanásia, numa lei de morte misericordiosa, de deficientes, de surdos, de mudos. Ora, e aquelas pessoas, o Eichmann, da Hannah Arendt, aquelas pessoas elas estavam convictas que estavam promovendo o bem comum. A sua razão prática não foi capaz de transcender e perceber que aquilo ali é de uma injustiça, como os profetas de Israel, que são as grandes consciências que transcendentes de uma época bárbara. Então, o profeta, o santo, o sábio, o filósofo, que são os espudaios, os grandes estadistas, eles conseguem nos mostrar, mas são casos muito raros. Os casos naturais, normais, o dia a dia, é a assimilação pedagógica do horizonte de realização moral do seu tempo. Exatamente. Então o nazista nasce com o nazista, o abortista nasce com o aborto. O problema de legalizar o aborto é que todo mundo vai achar que o aborto é normal, quando ele é um crime ignominioso. Se toda a sociedade acha que a pedofilia é normal, ela pode ser normal, e mesmo na época de Platão, a pedofilia era normal, a pederastia era normal. E Platão, que a gente pode ter especulado, foi sodomizado e praticou a pedofilia pederástica, a pederastia propriamente dita, depois num diálogo com as leis, e o Finis fala muito disso, reconhece que esses atos são contra a natureza moral. Vou até aproveitar, Vitor, o gancho que você fez. Você falou sobre o Eichmann, né, lá da Hannah Arendt. Tem esse livro, o Eichmann em Jerusalém. E o que é que me chama a atenção no argumento da Hannah Arendt ali, né? Ela, quando ela está comentando o julgamento do Eichmann, né, ou ele foi condenado à forca, em um processo que a Hannah Arendt considerou, fazendo uma análise jurídica, né, um processo que tinha problemas em termos de algumas garantias penais, enfim. E ela levanta essa discussão, mas no final do livro ela diz, mas, ainda com todos esses problemas, ainda sabendo que esse era um tribunal de exceção, porque a Hannah Arendt diz, olha, o Eichmann ele foi condenado em Jerusalém, né? Foi raptado lá na Argentina, condenado em Jerusalém pelas próprias vítimas. O que, do ponto de vista do direito positivo, seria algo muito grave. Só que a Hannah Arendt ela chega a uma conclusão interessante nesse livro. No final ela diz, mas ainda assim o resultado não poderia ter sido outro. É claro que ele teria que ter sido condenado. E aí ela diz, e por quê? Né? E a gente poderia perguntar, por que se ela pôs todos os argumentos do positivismo jurídico contra? Por que se ela levanta todos os problemas daquele julgamento no sentido de que foi um tribunal de exceção, não houve direito propriamente à defesa, né? E ela diz, ele de fato, né, o processo do ponto de vista do direito positivo tinha problemas. No entanto, a gravidade do ato dele, né, a justificativa que foi dada, né, porque ela discute, ela diz o seguinte, olha, uma das justificativas jurídicas importantes seria a de que ele estava simplesmente cumprindo a lei. E não havia tipo penal naquela época para julgar alguém que estava simplesmente cumprindo uma lei injusta. E é por isso que o positivismo entra em declínio também, né, enquanto teoria. Enfim, isso é assunto para outra live. Se o positivismo jurídico teria legitimado regimes autoritários, totalitários, enfim. Mas a Hannah Arendt diz, olha, embora o argumento de que o tribunal teria problemas porque não havia tipo penal para julgar alguém que estava cumprindo uma lei, como era o caso dele, ele precisava ser condenado porque todo ser humano, em todas as épocas, pode reconhecer e diferenciar o bem e o mal. Isso me chama muito a atenção no livro dela. Ela diz, com todos os problemas daquele julgamento, é claro que o resultado não podia ser outro. Porque, embora o direito positivo não apresentasse resposta para aquele problema, porque ele estava simplesmente cumprindo a lei do Estado, né, que é um dos argumentos, dentre tantos argumentos positivistas, e ela se centra nesse,
ele poderia ter diferenciado o bem do mal. E ela diz, e houve resistência ao nazismo Claro que por houve. parte de determinados grupos dentro da Alemanha. O que significa que, mesmo em condições adversas, as pessoas elas são capazes de reconhecer, né? E é essa esperança no fato de que as pessoas elas são capazes, sim, de vislumbrar, né, o bem e vislumbrar a verdade, que a gente não pode perder. E não é uma esperança ingênua, é uma constatação real, né? É uma constatação da realidade. As pessoas, elas, por mais difícil que seja um determinado ambiente, nós não somos determinados sistematicamente por ele. Agora, é claro, e aí a importância da comunidade, das regras comunitárias, né? Porque elas vão te orientar. Claro. O nazismo ou desorientar. Né? Ou desorientar, né? Sim. É perfeito isso. Essa é a concepção clássica da ética. A razão prática é capaz de discernir bem e o mal. Mas esse discernimento sofre condicionamento, não determinação, do meio ambiente social. Por isso, o direito serve ao bem comum quando ele promove os bens humanos básicos, quando ele os torna acessíveis e quando ele os torna desejáveis, para que as pessoas os vivam conforme a sua liberdade autônoma e racional. Esse é o ponto. E aí, só um ponto sobre o positivismo, para a gente concluir. A justificativa, eu não uso a expressão justnaturalista, porque justnaturalismo é uma invenção do justpositivismo, que pressupõe o dualismo, que pressupõe uma concepção do direito natural como separado do direito positivo. E os grandes justnaturalistas nunca disseram isso. O direito, a lei positiva, eu uso lei natural, é a expressão adequada. A lei natural é participada pela lei positiva. A lei positiva já sempre tenta realizar formas razoáveis de convivência e de vida. A lei positiva é um exercício da razão prática de, mediante a autoridade, promover o bem comum. E por ser um exercício da razão prática, ela já é uma participação da lei natural. Assim como a lei natural é uma participação da lei eterna, por parte da criatura racional. Então, o tema da participação é muito importante aqui. Não há dois direitos. Direito natural e direito positivo. Isso não existe. O que existe é direito positivo justo e injusto. E uma gradação de justiça. Isso. Não existe um sistema jurídico perfeito e nem um sistema jurídico completamente imperfeito. Porque o sistema jurídico completamente imperfeito seria um sistema jurídico que negasse bens humanos básicos para todo mundo. Isso é impossível. Porque alguém vai ter que estar gozando pelo menos o bem humano básico da razão prática para governar os outros a seu favor. Vai ter que estar vivo, vai ter que estar com alguma comunidade mínima. Então, é claro que não existe o mal comum perfeito e nem o bem comum perfeito. Existem gradações de sociedades muito justas e muito injustas. O nazismo é um caso paradigmático de uma sociedade profundamente injusta, em que a lei positiva perde a sua razão de ser. E que, portanto, a consciência moral estabelece uma obrigação de desobediência civil. Então, o caso de Eichmann óbvio que ele não deveria ter atendido a lei positiva. Porque lei injusta não é lei no sentido metodológico. Ou seja, mesmo que a lei seja positiva, efetiva, sociologicamente sancionada e obrigue as pessoas, ele seria morto se ele não... Ele cometeria um crime de lesa pátria, de traição da pátria. Eu estou vendo uma série com a Laíse, muito interessante, muito filosófica em muitos sentidos. Porque aí a gente vê, Ana, o que é mesmo o fascismo. O nome é The Man in the High Castle, o Homem do Alto Castelo, uma série da Amazon Prime. É uma série de especulação científica do mesmo autor do Blade Runner, que é o Philip Dick. Você está gostando, vale a pena. É série, né? Então tem altos e baixos, tem umas forçações. Eu gosto mais de ler, mas de vez em quando eu me volto a sério. Mas olha qual é a hipótese. A hipótese é que o eixo
né, o Japão e a Alemanha, ganharam a Segunda Guerra e dividiram os Estados Unidos entre si. De modo que o oeste americano é nazista e o leste americano é japonês. E aí existe uma tensão e tem uma zona intermediária. Tá? E são países, são nações altamente fascistas, em que o Estado persegue os cidadãos, mata os cidadãos, tem serviço de inteligência secreta, tem uma desconfiança generalizada de inimigos internos, de inimigos externos, é uma polícia política, não há liberdade de opinião, de expressão, de associação, caos, é horrível. Então, claro, tem uma história de amor ali no meio e tem uma insurreição de aqueles que se rebelam contra esse regime. E tem todo um drama daí. E aí a gente percebe a romantização, claro que tem um aspecto bastante interessante de uma ideologia contrária à dominação, como tem ali na Casa de Papel uma ideia de antissistema, você tenta gerar uma simpatia. Não sei se tu viste a Casa de Papel, também outra série, que a primeira temporada é muito interessante. Assisti a primeira temporada só. Que é tentar ter empatia com o assaltante. E ali existe uma questão hermenêutica da tensão que o espectador tem com quem ele simpatiza e em que perspectiva a história é narrada. No Homem da Casa de Papel, a história é narrada na perspectiva dos insurgentes, claramente criticando os regimes fascistas, nazistas e japoneses. E aí, o direito positivo perde a sua razão de ser. O princípio que motivava a autoridade, porque no campo da autoridade do direito, o Finis é positivista. Aliás, foi assim que eu comecei a minha interlocução com Horácio, que é um estudioso profundo de Ras. O Finis adere à estrutura formal do Ras para defender a razão de ser da autoridade positiva do direito. O caso central do direito é o direito positivo, mas o direito positivo que alcança o bem comum. Isso. Sem o bem comum, o direito positivo é autoritarismo. É que eu acho que aí tá também uma diferença, né, para quem tá nos assistindo aí, muito clara também, né, para quem gosta de eu diria uma simplificação um pouco manualesca, mas que é muito, eu acho que é uma boa, didaticamente ela é boa. O positivismo jurídico, ele substitui o critério da legitimidade pelo critério da validade. Da legalidade. Né? Da legalidade. Então, a preocupação do Kelsen não é com um direito legítimo, um direito justo. A preocupação dele é com um direito válido. Né? E isso tem uma razão de ser. Sim. Tem uma razão epistêmica e uma razão moral de ser. A razão epistêmica é que se a gente se preocupar só com a validade, a gente purifica juízos de valor que poderiam conspurcar a objetividade da ciência. O sentido moral é que, se nós obedecêssemos apenas às leis que nós considerássemos justas, o direito não promoveria a ordem social, mas seria uma anarquia. Então, é claro que o Finis concorda com essas duas teses. Porque essas teses elas são válidas. Agora, o direito como um todo, na sua estrutura e na sua arquitetura, ele tem que estar relacionado ao bem comum. E o bem comum é um conceito que eu nem falo moral. A ideia é falar razão prática. É um conceito de razão prática, de equacionamento de bens. Que começa pela determinação quais são os fins, que são os bens humanos básicos. Depois a gente pensa nos meios. É que o bem comum é simplesmente a razão prática aplicada em uma perspectiva ampla no sentido de razão pública. Né? Exato. Então não existe, na verdade, a diferença não é qualitativa aqui. É uma diferença de amplitude de discussão. Né? A discussão que é feita na razão prática, necessariamente o Finis reconhece, não é a mesma discussão da razão pública, embora a finalidade de ambas seja a mesma. Caso contrário, ele vai dizer, não é nem razão em nenhuma hipótese, é discurso público irracional e é um ser humano irracional. Né? E nesse sentido, isso é a grande riqueza, né, da teoria do Finis. Ele tá trazendo, e ele faz um esforço real de trazer para a gente esses bens humanos, que é, teoricamente, né, algo arrojado.
e é fonte de muita discussão. Você sabe, né? As maiores críticas, uma das maiores críticas que é feita ao Finis é justamente, olha, Finis, tudo bem. E por que que jogo é um bem humano básico? E por que que, né, religião seria um bem humano básico? E o Finis vai se virar para responder isso. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui? É que ainda que nós não concordemos, o rol de bens humanos que ele traz, isso é perfeitamente possível que nós façamos o mesmo esforço teórico que ele faz. Isso é louvável, né? O esforço teórico que ele faz nos abre muitas perspectivas e muitos caminhos, inclusive para questionar o tema da legitimidade do direito. O que é que nós consideramos como direito legítimo? O que é um direito justo? Quando é que eu devo seguir uma regra ou não? Quando é que a desobediência civil ela é algo, né, necessário para manter a nossa integridade moral, a integridade da nossa razão prática com aquilo que a gente considera que é requisito da razão pública também. Então, essas são... Enfim, e aí o livro está espetacular. Esse artigo eu adorei, assim, ele vou até falar, né? O Horácio, eu vi que ele também é coautor, o Horácio, que é meu colega lá também, na São Francisco. O livro, eu gostei muito do contraste, né? Que você já começa a fazer entre a teoria do Finis com a do Rawls. Porque eu acho que o Rawls é realmente um autor paradigmático nessa discussão que a gente está tendo aqui, em termos né, o que é que cabe no nosso discurso público? Qual o papel do direito das instituições sociais em face da nossa razão prática privada? Eu acho que todos esses são aspectos muito interessantes para a gente pensar. Olha, para concluir, eu queria convidar todos os nossos seguidores a se inscreverem no 4º Congresso de Filosofia do Direito Natural, no qual o professor Fábio Machado, na conferência 4, que vai ser exatamente no dia 3 de dezembro, quinta-feira, às 18 horas, vai falar sobre em que sentido a juridicidade é ela mesma um bem ou uma particular dimensão de um bem humano básico. Então ele vai tratar, o professor Leandro Cordioli vai tratar exatamente desse tema das teorias liberais da justiça. Então quem quiser continuar debatendo, continuar conversando, pode se sentir enfaticamente convidado para esse congresso. Eu quero agradecer muito a Ana, eu acho que foi uma conversa super agradável, super inteligente, aprendi muito. Dava para a gente escrever alguns artigos a partir dessa relação com o positivismo, com o liberalismo. Vamos pensar sobre isso, né, Vitor? Vamos escrever esse artigo. Vão, com certeza. É muito bom, assim, se o livro tiver leitores desse nível de sutileza, de percepção, de crítica, ele vai ter tido a sua razão de ser cumprida. Muito obrigado, minha amiga. Até a próxima. Eu que agradeço esse convite. Nossa, é uma conversa agradabilíssima, porque você sabe, a gente na filosofia, às vezes a gente fica sem ter muito, né, com quem conversar a respeito dessas questões teóricas. Então, a gente tem as oportunidades, a gente aproveita aí. Quase 2 horas de live e a gente claro. Aproveitando para conversar. Muito obrigado. E depois a gente pode marcar para outros artigos. Pelo livro. Eu acho que eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, né? O que você recomenda para estudar o direito natural? E pessoal, esse livro está com uma linguagem maravilhosa, né? É um livro que todos os volumes serão assim, né? Mas esse livro especificamente, ele, para quem quer entender bem o que há de melhor na teoria do direito natural contemporâneo, né? É o livro que nós temos hoje, principalmente, né? No cenário acadêmico brasileiro. Então, eu acho que todo mundo que se interessa pelo tema precisa ter acesso a esse livro. Realmente. E olha, ela mencionou, e eu quero reforçar, esta coleção Teoria da Lei Natural terá como próximo volume, organizado por mim e pelo meu doutorando Mário Ribeiro, um livro chamado Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida, Estudos de Filosofia, Bioética e Direito,
que tem um artigo da Ana sobre a lógica do aborto. Vai ser um livro super interessante que aplica, de algum modo, a teoria da lei natural, a fundamentação racional da pessoa, da dignidade da pessoa humana, para um bem humano básico específico. Para um direito humano mais específico, que é o direito à vida, o bem da vida, ameaçado tanto pela tentativa de legalizar e legitimar o aborto, como a tentativa de legalizar e legitimar a eutanásia. Então, a gente tem uma dezena de artigos que são, eu acredito, bastante valiosos para o nosso debate público, para a nossa razão pública, porque isso é razão pública no nível acadêmico. E o que é mais legal, né, nessa coletânea? A gente começa com um artigo que está nos apresentando a teoria do Finis de modo geral. Os próximos volumes, vocês vão ter a oportunidade de ver a discussão que é feita nesse primeiro volume nos casos concretos. O que torna muito mais fácil a apreensão de toda essa teoria, né? Ver como é que ela se aplica na prática para... Então, eu acho que é uma coleção que tem que ter inteira. Isso quer dizer que muito em breve, ali por mais tardar março do próximo ano, a gente já vai ter uma nova live de lançamento do próximo volume. Oh, isso aí. Dessa vez com a autora. É isso, vamos lá. Estou à disposição, Vitor. Tchau, Ana. Um grande abraço. Tchau, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau.